Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Coelho e estamos na disciplina de processos logísticos. Nós estamos no nosso terceiro encontro e neste encontro nós vamos falar sobre técnicas e métodos aplicados à logística. Então, já estamos construindo o nosso conhecimento na área de logística, esta área tão importante para a área comercial, para o marketing, para a administração de uma empresa, entender esses processos, porque eles vão trabalhar, eles vão ajudar a empresa a ganhar uma vantagem competitiva no mercado, a atender corretamente seus clientes. A logística, hoje, no estágio atual, nossos dias, que a gente estamos passando aí há mais de um ano, ela se tornou fator primordial para o sucesso de qualquer empresa. No nosso primeiro encontro vimos a parte do conceito, já vimos também 4 atividades básicas que eu falo que é a espinha dorsal do processo logístico, que é o transporte, a armazenagem, a movimentação e a gestão de estoque. Fundamental gerenciar o seu estoque, para quê? Para que você consiga atender o seu cliente. Eu faço uma promoção, eu faço uma ação de venda. Se eu não tiver o estoque adequado para atender aquele fluxo de venda, eu posso, a gente fala de dar o tiro no pé, né, de você fazer a promoção e não atender os teus clientes numa totalidade. A partir do momento que eu tenho essa gestão, eu consigo identificar quais são os meus pontos fortes, onde eu posso atuar, onde eu posso fazer uma promoção ou não. Neste encontro, nós vamos falar sobre algumas técnicas e alguns conceitos aplicados à logística. Vamos entender um pouco sobre o que nós vamos falar. Você sabe o que é sistema de produção empurrado, puxado ou híbrido? Sabia que essa escolha de sistema refletirá principalmente no nível de estoque? Porque a partir do momento que eu tenho o empurrado, eu preciso ter um volume de estoque, o puxado já nem tanto, né? Mais de matéria-prima. Estoques elevados é dinheiro parado. Eu sempre falo que antigamente sinal de estoque era poder. Hoje, estoque elevado é burrice. Burrice é com C, não é isso? Falta de estoques pode causar rupturas, tanto no processo produtivo quanto no atendimento da demanda. Pressão constante para a redução dos níveis de estoque pela área financeira. E aí a gente pergunta, o que fazer? Então vamos entender alguns aplicativos, alguns sistemas, alguns conceitos, algumas técnicas que auxiliam nessa parte de ter o estoque adequado, ter o processo contínuo, não ter a ruptura do estoque. Quando a gente fala em estoque, não pode ter estoque, não é que deixa faltar. Novamente, se eu tiver que escolher entre faltar e sobrar, que sobre um pouco de estoque, que eu tenha uma reserva do que faltar. Por quê? Quando sobra muito, quem sabe é o dono. A empresa está lá com o estoque. Agora, quando falta estoque, quem tem o conhecimento é o mercado, além do dono, lógico. Mas o mercado também vai saber por quê. Ele comprou e você não entregou. Aí começa aqueles rumores, olha, a empresa ela está quebrando, eu fiz pedido, ela não me entregou, ela deve estar com algum problema de caixa. Então, quando a gente fala em gestão de estoques, eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter o estoque ajustado, mas sempre me calçando para que não falte estoque. E para isso tem algumas técnicas, tem alguns conceitos que a gente pode aplicar. E esse é o intuito desse encontro, de a gente entender um pouco do just-in-time, um pouco do Kanban, quais são as tecnologias que eu posso aplicar no meu dia a dia, na gestão do meu armazém, na gestão do meu estoque, na parte logística, entender a importância também de trabalhar a movimentação com as embalagens, com unitização. Quer dizer, vai somando com aquilo que já foi visto, né? Nós vimos aí a armazenagem, nós vimos a movimentação, mais um pouco de conhecimento para que você, como gestor, consiga entender e ver quais são as necessidades da área de logística, da sua empresa em relação à logística, em relação ao estoque, em relação à necessidade de entrega. Vamos então aos conceitos.
Sistemas just-in-time e Kanban. Eu vou abordar esses dois temas, que é o just-in-time e o Kanban. Antes eu queria só fazer um dado histórico. O just-in-time e o Kanban é uma ferramenta que a gente aplica no just-in-time, é a ferramenta principal do just-in-time. Eles vêm da década de 50, não é uma coisa nova, porque ele vem junto com o sistema Toyota de produção. Lá atrás, Taishi Ono e Shigeo Shingo, eles fizeram as melhorias no processo Toyota, no jeito de produzir, e aí virou o sistema Toyota de produção, ou o STP, que hoje a gente conhece por Lean Manufacturing, ou produção enxuta. Você já deve ter escutado, produção enxuta, logística enxuta, manutenção enxuta. Vem do sistema Toyota de produção, com outro nome. Por que Lean Manufacturing? Porque imagine a Volkswagen usando um sistema Toyota de produção. Ia ficar esquisito. Então ela usa os conceitos da Toyota, só que com o nome de Lean Manufacturing, de produção enxuta. E não é só produção. Nós vamos entender que essa parte do just-in-time, eu me preocupo com os desperdícios. Vamos, primeiramente, antes de entrar no just-in-time, vamos entender o que seria, quais são os conceitos de produção que foram levados em conta na hora de desenvolver essa filosofia do just-in-time. Vamos lá. Nós temos dois tipos de processos produtivos, ou de cadeias de suprimento, e um terceiro que é a combinação dos dois. Então, o primeiro processo é o empurrado, ou seja, a execução das operações antecipadas aos pedidos dos clientes, com base em técnicas de previsão de demanda. O que quer dizer isso? O sistema empurrado de produção, eu produzo para estoque para depois fazer a venda. Então, todos os produtos que você tem de pronta entrega no mercado, para você ir numa loja, entrar e comprar, aquele produto foi feito no sistema empurrado. Então, eu tenho que ter uma previsão de venda. Essa é a parte mais delicada da gestão, seria o empurrado, porque eu faço uma previsão de venda. Se ela vai se efetivar ou não, a gente não sabe, por isso tem que ter o controle. O outro sistema, nós vamos ver, que é o sistema puxado. Tem como princípio o início da execução da produção e operação a partir dos pedidos dos clientes. E aí eu tenho o processo do quê? A partir do momento que eu recebo o pedido, eu produzo. Então, aqui a gente fala, a demanda puxa a produção. Então, ela fica mais fácil porque eu só vou produzir sob encomenda. Então, os produtos sob encomenda, móveis planejados, aviões, navios, você não tem estoque de avião, não tem estoque de navio. Ele é feito de acordo com a especificação. Embalagens, geralmente, embalagens de produtos é feito sob encomenda. Não é um produto que a fábrica vai ter de estoque. Ela vai ter só sob... Você coloca, tanto que embalagem demora, um processo produtivo, da embalagem demora entre 30 a 50 dias, dependendo do tipo da embalagem. Esse é o sistema puxado. E qual é o foco? E aí você tem o sistema híbrido, que são os dois. A empresa trabalha com o puxado e trabalha com o empurrado. Pode isso? Pode. Exemplo, indústria de móveis. Você trabalha com o sistema empurrado para armários, para guarda-roupas, e o sistema empurrado para guarda-roupas, e o sistema puxado para sofás, para estofados. Eu só consigo produzir a partir de um pedido, que aí tem cores, tamanhos, tudo isso aí. Então eu preciso transformar. Qual é o foco do just-in-time? Transformar o processo empurrado em puxado. Isso nem sempre é possível. Vamos entender o que seria o just-in-time. O just-in-time trata-se de uma filosofia que visa a redução do estoque, produzindo somente a quantidade necessária no tempo necessário. Então, eu transformar a minha produção empurrada em puxada. Reduzir o estoque significa gerar ações e melhorias nos processos, gerando maior qualidade. Inclusive, a abordagem do just-in-time é comumente relacionada à abordagem do Lean Manufacturing. Então, como eu falei, o just-in-time ele é uma das colunas, ele é um dos pilares do Lean Manufacturing. Eu preciso transformar minha produção empurrada em puxada. E aí eu preciso entender o processo. Mas às vezes eu não consigo. E aí eu utilizo de algumas ferramentas para aproximar a produção empurrada
o mais próximo do puxada, que eu consigo o quê? Regular os meus estoques. E para isso, eu utilizo uma ferramenta chamada Kanban. O Kanban ele foi criado por Taishi Ono, porque ele foi aos Estados Unidos e viu um sistema de cartões no supermercado, de reabastecimento por cartões. E ele pensou, poxa, por que eu não faço isso para a área de produção? E aí surgiu o Kanban. Vamos entender o que é o Kanban, o conceito principal. É a principal ferramenta de operacionalização do Just-in-Time e responsável pela sincronização do produto, do fluxo de materiais, com o objetivo de fazer com que a produção ajuste-se às necessidades da demanda. Permitir ao fornecedor interno ou externo priorizar as suas atividades em função das necessidades do cliente, garantindo a sincronização e o alinhamento. Então, eu gostaria de explicar bem sucintamente como é que funciona o Kanban. O Kanban, o nome já diz, é cartões. Então, você trabalha com cartões. Então, por exemplo, eu tenho duas áreas de sistema empurrado. Eu tenho a pintura e depois eu tenho a montagem da peça. E aí, quando eu preparo, por exemplo, um lote, um cartão Kanban, que pode ser 100 peças, eu envio esse cartão para a área da frente. Falo, olha, tem 100 peças para você fazer o acabamento, por exemplo, pintura e acabamento. E aí eles têm a informação que tem 100. Aí ele puxa as 100, ele consome as 100 e devolve o cartão para a área antiga, para a área de pintura. Fala, olha, o meu estoque já esvaziou 100. E aí o que é esse Kanban? A gente vai falar que vai puxando a produção através dos cartões. Eu consumi as peças, eu informo o meu processo anterior, que eu já tenho 100 peças a menos, e eu passo essas 100 peças para o processo seguinte, levando um cartão. Ele vai acrescer 100 peças no estoque. E assim eu vou fazendo a jogada. Quando eu gasto, eu aviso o anterior e o próximo eu passo o cartão com as peças para ele, ó, tá aqui mais 100 peças. A partir do momento que ele gastou, ele vai me devolver e eu vou saber, olha, ele está precisando de mais 100. É uma sinalização do fluxo de materiais. Quer dizer, você só vai produzir o que realmente está necessitando. Não pela uma previsão de venda, mas pela venda mesmo que ocorre. Lógico, eu estou falando um conceito básico do Kanban. Você tem livros de Kanban, tem literaturas, tem conceitos, tem várias formas de aplicar o Kanban dentro da empresa. Depende tudo do processo, depende do fluxo de trabalho, mas o primordial nesse processo do Just-in-Time é que eu vou trabalhar sempre com a melhor situação do meu estoque. Lógico, não deixando faltar, mas não fazendo o que eu não vou vender. E o Kanban ele ajuda, principalmente em processos internos de produção, ele ajuda a dinamizar o planejamento e melhorar os seus estoques, reduzindo o custo e atendendo melhor o seu cliente. Ruptura de atendimento da demanda. Futura Pharma. Bom, nessa parte prática, onde nós vamos aplicar o que a gente está vendo na teoria, numa situação do dia a dia, nós vamos trabalhar com uma indústria farmacêutica. Vamos entender um pouco sobre essa Futura Pharma. A Futura Pharma, ela faz os produtos A1, que é fabricação nacional, baixo valor agregado, né? Então você tem um preço, alto volume de vendas, alto volume. Muito importante para o faturamento da empresa. Isso aí ele dá uma estabilidade. Já o produto X8, ele é distribuição exclusiva da Futura Pharma. O processo de fabricação vem do Canadá e exige maior atenção em relação ao prazo de validade e ao lead time de entrega. Então, para a gente deixar bem claro, a gestão de estoque, o tamanho do meu estoque vai ser diretamente proporcional ao prazo de entrega que eu tenho. Então, produtos de importação, que demora 3, 4 meses, eu tenho que ter 5 meses de estoque. Já outro produto que é da cadeia de produção e eu reponho em 3, 4 dias, eu não preciso ter esses 6 meses, 7 meses de estoque. Então, eu preciso um produto lá, o mais simples, ele é o valor agregado baixo,
e a produção. E aqui o outro é importado do Canadá. Continuando, o X8 representa 30% do faturamento da Futura Farm e detém 40% do market share nesse segmento, quer dizer, eu tenho 40% do mercado. Para o Sul e Sudeste, o pedido chega em 2 dias e para as regiões Centro-Oeste e Nordeste em até 5 dias. No último mês, uma rede de farmácias que atua principalmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste fez um pedido total de 300 caixas do X8. Mas o estoque de segurança da Futura Farma consiste em apenas 100 caixas, faltando assim 200 caixas do X8 para atender aquele cliente. Com todas essas informações, o que deveria ser feito para que o problema em relação ao pedido das farmácias seja plenamente atendido? Como tornar a Futura Farma mais eficiente a ponto de não haver rupturas em seu atendimento, tanto interno quanto externo? Então, olha só, eu tenho problemas de previsão de venda, entendimento do estoque que eu preciso ter, análise da minha venda passada. Lógico, eu posso ter uma explosão de venda? Posso. Nós não estamos livres de acontecer isso. Mas se eu começar a trabalhar com estatística, com matemática, com as previsões e ajustando, eu vou conseguir minimizar esses custos. Vamos ver como é que a gente poderia fazer. Para melhor controle de estoque, podemos aplicar o Kanban. Poderá ser aplicado nos seguintes processos. Poderá ser aplicado na farmácia, certo? O Kanban poderá ser aplicado no gerenciamento do estoque, que ao atingir um certo nível, emitirá uma ordem de reposição junto ao fornecedor. Então, lembrando, né, que o Kanban ele trabalha com cartões. Então, eu tenho lá um sistema, o sistema Kanban, e aquele cartão representa 100 caixas, por exemplo, 20 caixas, 50 caixas. Então, a partir do momento que eu já vendi essas 100 caixas, eu faço a reposição. O que acontece hoje na farmácia? As farmácias, elas trabalham com Kanban diário. Então, baixou aquele estoque, eu vendi um, ele pede para comprar, e eu vou e compro um, ou compro 2, dependendo do prazo, da quantidade mínima de entrega. E aí eu vou girando esse Kanban, eu vou repondo o meu estoque. O que a gente precisa tomar cuidado, e na hora que você monta um Kanban, a gente leva em consideração, no Kanban eu levo 3 tipos de estoque para constituir um Kanban, que a gente chama um supermercado Kanban. Estoque de ciclo, o estoque de proteção e o estoque de segurança. Para eu me proteger que não vai faltar produto, mas eu vou trabalhar com o mais ajustado, mais próximo da realidade, mas com uma certa segurança. Para quê? Por exemplo, nessa farmácia, chega o meu cliente, eu não tenho produto porque geralmente gira 3 produtos por dia. E aí eu tenho lá 9 produtos. Aí chegou uma pessoa e levou 8 num dia. Aí a outra pessoa ia querer 2, não tinha. Então, olha só, teve uma variação, a gente chama de incerteza, né, da demanda. Então, para isso, a gente tem que ter um cálculo bem específico dentro, quando a gente vai estruturar o Kanban para cada aplicação. Vamos ver, no varejo, vamos ver no outro aplicação no CD, conforme a especificidade das regiões, a fim de garantir um estoque baixo, mas que assegure a demanda. Lembrando que eu trabalho com estoque de ciclo, que é pelo tempo de entrega. Eu trabalho com estoque de proteção, que é através de uma análise da demanda anterior, eu trabalho com desvio padrão. E eu trabalho com estoque pulmão, proteção e segurança, desculpa. O estoque de segurança, geralmente, eu coloco um percentual em torno de 10% a mais como uma segurança. Quer dizer, esses 2 aqui é para garantir se eu tiver uma demanda elevada. E para isso eu vou ajustando o meu estoque, vou ajustando a minha compra.
Olha como é importante você gerenciar os estoques. Continuando, por fim, pode-se fazer o controle por meio de Kanban dentro da fábrica para otimizar a produção dos medicamentos, tanto para aqueles que serão de uso interno do país, quanto para os que serão exportados e importados. E a partir do momento que eu entendo o fluxo, o Kanban você tem que entender o fluxo, os lead times, as demandas diárias para você fazer um cálculo perfeito. E aí você tem a quantidade de cartões, que aí vai ser a quantidade do seu estoque. E aí você vai variando aquele cartão. É muito interessante esse processo. Você consegue puxar a sua produção. Você consegue produzir realmente o que é necessário, não produzir mais do que precisa. Lógico, lembrando lá dos 3 estoques, quando eu faço a aplicação de Kanban nos meus projetos, eu levo em consideração esses 3 estoques para determinar qual é o meu supermercado Kanban, que é o estoque que eu vou manter e os cartõezinhos vão entrar e vão sair dentro desse estoque. E assim eu consigo gerenciar melhor o meu estoque. Embalagem, unitização e containerização. Um dado importante na logística, porque você vai movimentar produtos, vai movimentar materiais, itens, volumes. E eu preciso ter segurança no meu transporte, eu tenho que ter segurança no manuseio do meu produto. Por quê? Imagine um produto frágil chegar quebrado no cliente. O cliente com certeza vai reclamar, vai devolver, vai falar que a empresa ela não tem qualidade, e aí complica a situação da minha empresa perante o mercado. E a embalagem, além disso, na parte do marketing, ela é o chamariz do produto na gôndola, né? Na prateleira. Ela tem que chamar a atenção do cliente, reter a atenção do cliente, e tem que ter todas as informações necessárias para o cliente adquirir aquela embalagem de forma adequada. Por isso que é tão importante. E tem muitas empresas que jogam para o segundo plano o desenvolvimento de embalagem. Vamos entender um pouco mais sobre as embalagens. A embalagem, dentro das atividades logísticas, tem como função de facilitar o manuseio e a armazenagem, prover melhor a utilização do equipamento de transporte dentro dos caminhões, proteger o produto, alterar a densidade do produto, ou seja, eu tenho um frasco, eu junto vários frascos e faço uma caixa. Então eu altero a densidade do produto. Facilitar o uso do produto e prover valor de reutilização para o cliente. E isso a gente traz através dos refis, né, do refil, né, não sei se é refis, parece que é de imposto. Do refil, eu trabalhando com a embalagem, eu utilizo a embalagem para colocar o outro produto. As funções, então, da embalagem é proteger a mercadoria que comporta, conter a mercadoria. Se eu uso um frasco para líquidos, eu vou conter ela dentro da embalagem. Comunicar, ou seja, levar a informação ao cliente, ao consumidor. Então, aqui a parte de marketing, de exposição do produto, né, a comunicação. Facilitar a utilização do produto pelo consumidor. E aí até o jeito de abrir, né? Eu vou lembrar o tempo que tem pessoas que ainda usam, tem empresas que não têm ainda esse Ziploc, né? Mas o abridor de lata hoje está em desuso, você tem aquelas latinhas que abrem, né? Que é o sistema. Então, facilidade nessa parte de utilização do produto, de você... Eu já vi defensivos agrícolas que antigamente você tinha que medir. Hoje já vem nos pacotinhos que são dissolvidos em água, muito bacana. Você joga o pacotinho, não precisa ficar medindo. Já está medido dentro daquele pacotinho. Então, facilita muito a vida do consumidor. E a embalagem é fator primordial para uma boa movimentação do produto. Se a embalagem for resistente, se ela for adequada, eu tenho uma movimentação tranquila, um transporte, uma alocação dentro do caminhão. E a embalagem, você pode... a gente explodir a embalagem em vários níveis de embalagem. Vamos entender os níveis de embalagem.
Quando a gente fala em níveis de embalagem, nós começamos pela embalagem primária. Ou seja, aqui contém um produto. E aí eu tenho uma embalagem secundária, que é a embalagem que vai na gôndola, que vai trazer. Vamos falar de sucrilho. Eu tenho aqui o saquinho de sucrilho, o sucrilho contido dentro do saquinho, e eu coloco na caixinha de papelão, com o tigre lá, com o leão, não vou fazer comercial, mas lá tem a marca. E aí essa caixa com sucrilho vai numa outra caixa terciária, e aí estou falando de embalagem primária, depois embalagem secundária, e essa caixa ela vai numa outra caixa terciária, onde vai ser a minha caixa de venda. Então eu vou vender 24 caixas de 400 gramas em uma caixa. Então, é a embalagem terciária. E a embalagem quaternária, nós temos o acondicionamento delas em pallets, em containers. Para quê? Para facilitar a movimentação. É muito mais fácil você movimentar de forma paletizada uma quantidade, vamos supor, de 100 caixas, do que você trabalhar uma a uma. Então a gente fala de embalagem quaternária, eu comprei um container, eu comprei um pallet de produto, 2 pallets, 3 pallets. Então ele já vem envolto no papel filme, que é o famoso stretch, né? Que a gente usa até em alimentos na nossa casa, é mais ou menos aquele, né? Um PVC, né? É um produto que a gente chama de stretch, que a gente chama estrechado, para quê? Para movimentação. E esse ato de você juntar as caixas, fazer um volume apenas, né, um volume para movimentar, por exemplo, o pallet, você faz e você movimenta através de empilhadeira. A gente chama de unitização. Vamos entender o que é a unitização. A unitização consiste em um processo de agrupamento de embalagens em uma única unidade física, formando um só volume para o manuseio. Os mais conhecidos são o pallet, onde eu coloco as caixas e depois eu passo o stretch, e os containers, onde eu tenho containers de 20 pés, container de 40 pés, eu tenho container refrigerado, eu tenho open top, eu tenho vários tipos de container, mas o tamanho ele é padronizado. Como o pallet é padronizado no Brasil, o PBR1 ele é padronizado 1 por 1,20. Em outros países você pode encontrar outros tamanhos também, aqui no Brasil também encontra. Mas o padrão mais comum é 1 por 1,20, é o PBR1. Já o container, você é padronizado no mundo inteiro. E aí você tem a movimentação de um container de 20 pés ou um container de 40 pés. 20 pés é de 6 metros de comprimento e de 40 pés é de 12, é o dobro. Só que a largura e a altura é a mesma para todos os tipos. É muito interessante, ele facilitou a movimentação de materiais, principalmente no mercado internacional. Então você vê que a embalagem, quando você vai desenvolver, você precisa estar atento a todos esses requisitos. Eu tenho que ter a contenção do meu produto, eu tenho que ter a informação do meu produto, me dialogar com o meu cliente, né, com o meu consumidor, para que ele realmente compre o produto, além de eu facilitar a movimentação, caixas de embarque, trabalhar com a unitização, para quê? Para eu reduzir o problema de avaria, para eu entregar melhor o meu produto e satisfazê-lo. Adequação de embalagens para exportação. Medicamento Y12. Chegamos à segunda situação prática. Estamos na indústria de farma e aí nós pegamos 2 produtos, um importado, outro nacional. Vimos aí como é que a gente usava o Kanban. Vamos ver agora esse caso do Y12. O produto Y12 é um produto fabricado nacionalmente pela Futura Pharma. Pedido mínimo é de 48 frascos, contentor padrão. Então, eu tenho aí 48 frascos do produto. Tá?
Agora, o Y12 será comercializado no mercado chinês. Fato este que aumentará em muito a produção para atender a demanda internacional. A embalagem primária vidro não é a mais atrativa para o negócio e aumenta muito o uso de embalagens terciárias e secundárias. Então eu tenho que pensar, eu vou exportar e hoje o meu produto, e isso acontece muito no nosso dia a dia na empresa, nas organizações, na hora que você vai exportar o seu produto, você tem que se atentar à embalagem, porque você vai movimentar mais. Né? Você vai ter movimentação para o porto, no navio, no avião, no trem, no caminhão. Eu vou movimentar mais, a distância é mais longa, a possibilidade de quebrar é maior. Então eu tenho que fazer uma análise desse meu produto nacional, o que vai impactar quando eu for exportar. Vamos entender um pouco mais. Portanto, se faz necessário otimizar ao máximo a relação volume, peso e tempo na operação logística. Então, quando eu falo volume, tudo bem, peso, o vidro, ele é mais pesado que o plástico. Tá? Para que seja vantajoso para a empresa. Como você pode auxiliar na solução, na questão das embalagens, com redução de custo? Quais tipos de embalagens são viáveis nesse processo e qual impacto isso teria no resultado geral da empresa? Então, nós temos aí uma situação muito típica, muito normal, muito corriqueira do dia a dia. Uma vez nós fomos exportar ovo de Páscoa para a África. E aí a gente teve que se preocupar com o quê? Com as caixas que iam dentro do container e o container era refrigerado. Teria que ser refrigerado, porque para manter o meu produto a 18 graus durante toda a viagem. Ele não podia passar de 18 graus, não era congelar, mas era 18 graus, porque o chocolate derrete a partir de 27, né, 27,6. Então eu tinha que transportar ele a 18, numa temperatura ideal. E aí eu tive que fazer a gente teve que fazer o processo de embalagem, de carga, como é que ia ser estufado o container para não ter problema. E é o que a gente precisa fazer agora. O Y12, ele é em vidro e vai ser para a China. Vamos entender quais seriam as possíveis sugestões iniciais. Primeiro, troca da embalagem primária de vidro para blister de papel alumínio do produto. Ou seja, o blister é a parte de plástico, né? É plástico com alumínio, você coloca o blister, você coloca lá as cápsulas. Essa mudança, além de reduzir o custo de embalagem, reduz o custo da embalagem secundária. A caixa será menor e sucessivamente da terciária. Como consequência, isso será um impacto na unitização e containerização. Porque na hora que eu vou utilizar o container, se eu tenho caixas menores, vai caber um volume maior, dependendo do peso. Para a unitização do produto e respectivas operações logísticas, pode-se utilizar pallets, principalmente para o atendimento nacional. Para a exportação dos produtos, deverá ser sugerida uma embalagem de 5º nível, que é o container refrigerado, porque o medicamento necessita, não pode pegar calor. Então, olha só, aí eu uso o container como 5º nível para quê? Eu coloco o pallet dentro do container, ele vai paletizado dentro do container. Ele pode ir paletizado para ter uma movimentação mais fácil, ou pode ir batido também. E aí eu utilizo qual é a melhor situação. Olha só como é importante eu determinar. E outra coisa, para exportação hoje é muito difícil você mandar paletizado. Para exportação, você trabalha com container. Caixas, eu vou mandar pelo container. A carga solta hoje para exportação, quando a gente utiliza navios, você vai ter sacaria e granel, né? Soja, milho, aí vai solto. Ou sacaria de açúcar, né, em porão de navio. Nem um saco de café vai em porão de navio. O saco de café ele vai dentro de um container para proteger, para garantir a qualidade do café chegar lá sem nenhum problema de contaminação dentro de um porão de um navio, que já
já trafegou vários tipos de produtos. Lógico, eles são lavados e tal, mas pode ter algum resíduo. Então, o café, como é um produto de valor agregado alto, eles trabalham com container. E a importância, né, de você unitizar a sua carga, principalmente quando você vai trabalhar com exportação. E assim você consegue o menor custo, o maior volume em cada entrega e uma segurança tanto para você quanto para o cliente de exportação que está comprando o seu produto. Momento de interação. Na sua opinião, qual o custo mais causará impactos negativos para uma organização? Os custos de armazenagem ou os custos resultantes da falta de estoque? Então pense, qual vai ser meu custo se eu tiver uma armazenagem um pouco maior? Mas qual vai ser meu custo quando eu tenho a falta de estoque? Quando o meu cliente não recebe? Mande a sua participação, mande as suas dúvidas e eu retorno em seguida.
Entre os dois, eu prefiro escolher a falta de armazenagem. Se eu tenho falta de estoque, o ponto negativo, a imagem negativa da empresa perante o mercado vai ser pior. Eu penso que a pior situação seria a falta de estoque, porque aí eu tenho impacto na percepção do cliente perante a minha empresa. Poxa, eu não entreguei, a empresa está quebrada. E a armazenagem, se eu tenho estoque demais, no próximo mês, nos próximos meses eu vou ajustando. Agora, a falta de estoque perante o cliente no momento, não tem como. Eu vou entregar daqui a 15 dias, o cliente já está falando. Então, para mim, é mais prejudicial a falta de estoque, a ruptura de estoque, do que um excesso de armazenagem. Vamos continuar com nossos conceitos. Operador logístico. Quando falamos em logística, nós temos aí as atividades de movimentação, armazenagem, estoque, transporte. E, às vezes, as empresas elas não precisam ser especialistas em logística. Elas podem contratar especialistas, que é o caso do operador logístico. E esse processo de terceirização, ele recebe o nome, há um certo tempo já, de outsourcing. Ou seja, eu vou terceirizar todas as atividades. E eles vão me dar toda a estrutura, tanto a parte física como até a parte estratégica de pensar. O meu terceiro ele pode me fornecer. Vamos entender um pouco o que seria o outsourcing. Pode ser definido como utilização de terceiros como forma de acrescentar valor a um negócio, convertendo um centro de custo interno num serviço externo, permitindo a liberação de recursos da organização e dos gestores para concentrarem sua atenção nas áreas de negócio de elevada importância estratégica. Portanto, o outsourcing envolve a desverticalização de atividades internas para especialistas externos, que no caso da logística são os operadores logísticos. E aí nós temos a utilização desses terceiros para quê? Para ajudar a empresa a fazer essa parte de transporte, essa parte de movimentação. Eu conheço grandes empresas que terceirizavam até a armazenagem. Dentro da fábrica, quem fazia era um terceiro. Para quê? Para não ter problema, ele poder cobrar, ele é um especialista. Quando a gente fala em terceirização, nós transformamos um custo fixo em custo variável. E hoje nós estamos falando nós já falamos de quarteirização na logística. O que é a quarteirização? As grandes empresas têm vários terceiros e ela contrata um quarto para fazer a gestão dos terceiros. Os terceiros, eles têm empilhadeiras, a gente fala de ativos fixos, né? Empilhadeiras, caminhões. Já o quarteirizador, ele é a parte de cabeça, gestão, a lógica, né? A parte estratégica. Então, eu quarteirizo essa gestão dos meus terceiros. E já está acontecendo isso em muitos lugares. Mas o princípio, vamos falar da terceirização. E quais são os motivos que levam uma empresa a terceirizar? Maior complexidade dos sistemas logísticos globais. Então, eu contrato uma pessoa que tem a expertise da logística. Reconfigurações logísticas requerem mudanças nas instalações físicas e no treinamento pessoal. E a partir do momento que eu contrato um operador logístico, é só eu falar, eu preciso aumentar a minha operação. E ele vai ceder mais espaço dentro da sede dele. Prestadores de serviços logísticos eficientes são mais ágeis ao reconfigurar os serviços oferecidos para ajustar-se às demandas, às mudanças na demanda ou no nível de exigência do mercado. A empresa pode concentrar o seu esforço nas suas competências centrais do negócio. Ou seja, eu sou um fabricante de café, eu sou uma indústria farmacêutica, eu vou me focar na produção, no desenvolvimento. Na hora de transportar, armazenar, eu contrato um operador logístico.
Hoje em dia, eu vou abrir uma filial. Não precisa abrir a filial, você aluga um ponto no operador logístico, pega um operador logístico, aluga um espaço lá e monta a sua filial dentro do operador logístico. Ah, não deu certo? Desmobiliza o teu estoque e volta. Não tem estrutura, não tem pessoas, é tudo do operador. Fica muito mais fácil essa terceirização. Continuando, nós temos ainda busca por melhorias no nível de serviço oferecido e busca pela redução dos custos logísticos. Lógico que eu vou buscar, o meu objetivo é melhorar o meu serviço, entregar de melhor maneira, com melhor custo, de qualidade, no ponto, no certo, na quantidade certa, quer dizer, fazer a entrega perfeita para o meu cliente, porque eu aumento o nível de serviço prestado ao meu cliente, ele vai perceber o valor agregado do meu serviço, ele vai fidelizar a minha marca. E busco a redução de custo, a partir do momento que eu consigo otimizar essa operação, através de operadores logísticos competentes, experientes. Mas também nós temos alguns motivos para não fazer essa desverticalização, essa não terceirização. Vamos ver quais seriam os motivos que levam à empresa. Em situações quando o investimento não oferecer bons retornos, elevada dependência operacional e de informações, em casos de atividades críticas para a organização. Por exemplo, terceirizar um departamento financeiro ou contábil. Eu preciso realmente entender este processo, então eu não terceirizo. Ou é uma atividade super estratégica da minha empresa, eu não posso deixar na mão de terceiro. Mas quando a gente fala em indústria de alimento, indústria de móveis, indústria uma metalúrgica, indústria de têxtil, eu contrato um terceiro, eu contrato operadores logísticos para fazer a minha distribuição. Eu me lembro na época que eu trabalhava numa indústria alimentícia, eu tinha um operador logístico em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, onde a gente dividia o operador com a Vila Uno de sapato, tinha um outro de ração, tinha um outro uma parte de massas e nós lá na área de biscoito. Então ele já tem expertise de distribuir. Então eu contrato ele e aí eu tenho uma parceria, certo? Geralmente a gente paga por percentual de faturamento, então ele quer saber qual é o volume que você tem na região, qual a região que você vai abranger ali. Por exemplo, Campo Bom abrangia todo o Rio Grande do Sul. Então nós mandávamos carretas da fábrica até Campo Bom, descarregava e tinha um estoque lá dentro, um espacinho dentro do operador logístico. E uma pessoa nossa lá dentro. O único custo que a gente tinha era uma pessoa para quê? Para fazer o faturamento via a filial que tinha dentro do operador logístico para entregar para o cliente na região do Rio Grande do Sul. Isso aí agilizava a armazenagem, o operador logístico, ele aproxima a sua empresa do cliente. Porque aí o tempo, o lead time de entrega vai ser menor. Por isso que é muito importante você ter essa possibilidade de pensar no operador logístico. Mas cuidado na hora de você escolher o operador logístico. Não vá só pelo preço. Veja a experiência, veja quem ele atende, quem são os clientes que estão dentro desse operador, qual é as referências, porque a pior coisa é você investir no operador logístico, começa a fazer o trabalho e ele falha ou ele encerra as operações. Aí você tem que buscar um outro operador. Então, na hora de escolher, você tem que ser bem criterioso para quê? Para que aquele operador logístico preste um serviço adequado para você perante o seu cliente. Colocando em prática, processo de desverticalização das operações de distribuição da Futura Farma. Então, nós estamos aí na terceira prática, já estou adiantado, na terceira prática da Futura Farma. O primeiro foi os 2 produtos, o segundo foi a parte de exportação do Y12 e agora a parte de desverticalização do CD. Vamos entender um pouco esse processo. A Futura Farma fez uma ação mercadológica junto a seus clientes na região sul do país, mas os problemas de distribuição foram enormes, levando a empresa ao prejuízo. Então,
a gente pensa em fazer uma ação e dá um tiro no pé, em razão das falhas e do atraso no transporte e na armazenagem dos medicamentos, mas pretende fazer novamente uma outra ação de vendas na região sul. Erros cometidos no passado. E aí a gente fala de lições aprendidas, né? Eu gosto desse nome. Lições aprendidas. Hoje está muito na moda isso. Atraso na entrega dos produtos às farmácias, passando o time de vendas, pois o produto é sazonal. Quer dizer, se passar aquela região, aquela época, é a mesma coisa que tentar vender ovo de Páscoa no Natal. Armazenamento inadequado dos medicamentos, onerando na perda de produtos devido à violação de embalagens. A nova ação no sul do país será com foco nos antibióticos, devido às mudanças climáticas, mas vale ressaltar que os problemas do ano anterior não podem ocorrer, visto que o resultado passa por no máximo 5 meses do ano, de abril a agosto. A empresa precisa fazer algumas análises que passam por 3 pontos importantes. Não há um CD na região sul. Construir um agora pode ser uma solução, mas isto exige muito tempo. Considerar o alto custo de construção do CD e a viabilidade do negócio para a empresa, né, com foco em um produto artesanal. Então eu tenho aí, eu vou fazer, um produto sazonal. Eu vou fazer uma intervenção na minha empresa, eu vou montar um CD, mas eu tenho que ter um armazém próximo da minha região que eu vou atuar. Então, eu preciso entender qual é a região, quanto que eu vou gastar e qual é a melhor solução. Como vimos, a parte de terceirização, você utilizar um operador logístico, hoje é a prática mais comum das empresas. As grandes empresas hoje não têm filiais. Elas têm operadores logísticos que fazem a distribuição, elas podem até ter um CNPJ dentro do operador logístico como filial, mas não é dela o operador logístico, é um prestador de serviço. Ela vai pagar, geralmente é um percentual sobre a venda que nós pagamos para o operador logístico fazer o recebimento do material, do meu produto, né? Vamos falar da Futura Farma, o acondicionamento dentro do armazém deles, e aí quando tem o faturamento, emite a nota fiscal, faz o picking, faz a expedição e faz a entrega. E isso vai ser remunerado pro operador logístico através de um percentual sobre o faturamento da empresa. Geralmente é assim, os contratos, basicamente 99% é em cima de um percentual do próprio faturamento da empresa. Então ele vira um custo variável e não um custo fixo. Se você manter uma estrutura, manter uma equipe, comprar porta-pallet, comprar empilhadeira, olha só o investimento que eu tenho que fazer. No operador logístico, não. Eu vou pagar por quanto que eu movimentar. Então, vai ter um percentual que eu vou inserir no meu custo do produto. Vamos ver quais seriam as possíveis soluções. A desverticalização parece ser a melhor opção para a Futura Farma. Seria viável fazer a desverticalização desse processo? Quais pontos que deveriam ser considerados? Sua missão agora é elaborar uma análise dos prós e contras da desverticalização do processo da logística da Futura Farma. Então, vamos lá. Já que o core business, ou seja, a atividade fim da empresa não está na distribuição, visto que os problemas do ano anterior foram grandes nesse quesito, impactando nos resultados da empresa, é certo afirmar que a desverticalização seria o melhor caminho. A Futura Farma deve buscar no mercado operadores logísticos que se enquadram em prestador de serviço híbrido, ou seja, empresas que oferecem serviços logísticos físicos e administrativos simultaneamente. Porque aí ele pode até fazer a gestão dos meus processos, a gestão das minhas campanhas. Então, é um operador logístico. E o operador logístico, eu quero deixar bem claro, não é um transportador. Um transportador é uma transportadora. O operador logístico ele faz mais do que transporte. Ele faz armazenagem, separação, kits, ativação de celular. Eu conheço um operador logístico que ele recolhia
os cabides da C&A, outros recolhiam cabides da Rede Marisa. Isso aí é o operador logístico que faz esse trabalho de movimentação de materiais, é o operador logístico, não é só o transporte. Então aí eu tenho que escolher o melhor que se enquadra. E lembre-se, não é só custo, é conhecimento, é capacidade técnica, é segurança financeira do próprio operador, se ele tem saúde financeira, porque ele vai aguentar mais uma operação, a sua operação agora como cliente. Então eu tenho que entender tudo na hora de terceirizar. Mas com certeza eu sou muito a favor da terceirização na área de logística, se você não é uma empresa de logística. Se é uma empresa industrial, nada melhor do que você entregar para quem sabe fazer a sua parte logística. Tecnologia de informação aplicada à logística. Quando a gente fala em logística, eu estou falando em movimentação de materiais, eu estou falando em gestão de estoque, eu estou falando da parte de transporte, gestão de armazém. E hoje é imprescindível que a gente tenha um certo nível de informatização, um certo nível de automação. Não estou falando de automação, aqueles robôs, uma automação de processo na parte, chegou um pedido, eu já alimento minha gestão de estoque, eu já consigo prever a minha demanda. Então, planilhas, eu sempre falo assim, se você não tem um sistema, não tem um ERP, um MRP, faça através do Excel. E é uma sugestão que eu dou a você, aluno, conheça essa ferramenta. O Excel ele ajuda muito, não só na logística, como na área comercial, na área de marketing, na área de mercado, na hora que eu vou fazer uma análise de mercado potencial, de quantos pontos de venda eu tenho em cada área, qual área que eu estou atendendo ou não. Então eu tenho essa possibilidade através da informação tecnológica, da aplicação da informática, da tecnologia da informação dentro dos processos logísticos. Vamos entender um pouco mais sobre alguns processos da tecnologia da informação. A TI, ou tecnologia da informação, é a principal ferramenta do processo de informação e representa todas as tecnologias imprescindíveis para coletar, tratar, interpretar e distribuir as informações em tempo hábil de maneira adequada. E aí eu trago para vocês alguns conceitos, alguns sistemas básicos que nós temos que ter na empresa. Vamos começar pelo MRP1. O MRP1 ele surgiu, Material Requirement Planning, ou planejamento de planejamento de requisições materiais. Aqui já é de recursos produtivos, ele já teve um avanço. E, substituindo esses dois, surge o ERP. O ERP, essa sigla, ele quer dizer Enterprise Resource Planning, ou seja, planejando os recursos da empresa. O MRP era material, compra, estoque. MRP2 já atrelava um pouco a produção. E o ERP, ele pega desde a chegada de matéria-prima e fiscal, RH, você coloca alguns módulos, você vai acrescentando. Como ERP, você tem, eu vou citar alguns, os mais conhecidos, o SAP, o SAP, o Microsiga, o TOTUS, o DataSul, o Sênior. Tem vários ERPs aí no mercado de gigantes, como a SAP, como menores, como outros mais direcionados a um segmento. O seu segmento, eu tenho um segmento de pizzaria. Legal, vai ter uma empresa especialista nesse segmento. O meu segmento é de laboratórios. Eu conheço um amigo meu, tem uma empresa de software que faz ERP para laboratórios de análises clínicas. É o específico, eu tenho uma gráfica. Então, mas o ERP é o conceito de você gerenciar os seus recursos da empresa. E aí você consegue ter a gestão, importantíssimo. Na hora que eu controlo,
eu tenho gestão. E o ERP é o básico de qualquer empresa. Eu preciso ter um sistema de gestão. No mínimo, eu tenho que ter um sistema que imprima a nota fiscal eletrônica, que imita a nota fiscal eletrônica. Continuando, nós temos o WMS, ou Warehouse Management Systems, ou a gestão de armazéns. Neste software, que pode ser, esse WMS, ele é um módulo do ERP, né? Como o TMS também é, como o CRM, como o MES também é. O Warehouse, ele é controle de gestão de armazéns. Então, nesse aplicativo, nesse software, eu vou gerenciar o meu armazém. Eu vou saber onde é que está a minha carga, onde é que está o meu produto mais velho, e na hora de fazer a expedição, ele vai me dizer, vai buscar na rua 5, paleteira 3, segundo andar, casa 2, ele já te dá o direção para você buscar o produto certo. Então, o WMS ele gerencia a entrada e a saída de produtos dentro do armazém. Continuando, nós temos o TMS, que é a parte de transporte, sistema de transporte e gerenciamento de frotas. O CRM, muito utilizado na área de marketing, né, que é o Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento do relacionamento com o cliente, onde eu tenho informações estratégicas do meu cliente, para eu fazer uma ação, para eu fazer uma campanha, eu busco o conhecimento dentro do CRM. E o MES, que é o Manufacturing Execution System, utilizado na execução da produção, onde eu faço o planejamento, onde eu faço os meus controles, o meu plano de produção. Então, esses são alguns aplicativos, e aí eu posso ter todos eles embutidos no meu ERP. Mas o que é importante, eu ter um nível... E aí a tecnologia de informação, você tem o código de barra, você tem o QR Code, você tem a etiqueta inteligente, que é o Radio Frequency Identification, né? A etiqueta inteligente, o exemplo mais conhecido de você, deve ser o sem parar, né? O via fácil, que passa no pedágio. Aquela etiquetinha que vai no seu carro, ele é um RFID, é uma etiqueta inteligente que emite um sinal magnético que é identificado ali no pedágio e a cancela abre ou não se você tiver em dia, se você tiver o plano certinho dos pedágios. Que aí você passa, ele debita, ele joga essa conta no seu extrato e aí você paga uma vez por mês todos os pedágios. Isso aí é o RFID, muito utilizado, e a gente vai ter aí, daqui a pouco, um supermercado que não vai precisar mais ter caixa registradora. Você vai passar pela sua compra, todos com RFID, no próprio carrinho já vai ter um cartão de crédito, a máquina você vai pagar e vai levar para o seu carro. E aí você pensa, nossa, o Coelho está viajandão, né? Está viajando muito na maionese, mas não, isso já ocorre em vários lugares. Então, até dou uma dica. Tecnologia da logística, busque uma loja Zait, eu acho. Uma loja no Brasil já, que é por reconhecimento facial e por RFID. Você não tem check-out, não tem nada. Você entra, pega o produto, coloca na sua bolsa, leva. Na hora que você sai, é fechada a sua conta e já debitado no seu cartão. Então, a tecnologia de informação está presente e é necessário. Para quê? Para agilizar o teu processo logístico, para interagir mais com o seu cliente e com o seu fornecedor, fechando a sua cadeia de suprimentos, melhorando seus processos logísticos, com o intuito de quê? Permanecer no mercado e ter vantagem competitiva. Colocando em prática, tecnologia de informação aplicada às operações logísticas da Futura Pharma. Chegamos então na quarta e última desenvolvimento prático. Estamos aí na Futura Pharma, uma empresa farmacêutica, que nós já resolvemos aí problemas de estoque, né? Problemas de exportação, como é que a gente vai trabalhar a exportação. Vimos também a parte de uma terceirização e agora rumamos aí para a parte de tecnologia da informação. Vamos ver qual é o desafio. A Futura Pharma está com um gap, né? Uma deficiência na gestão de transporte e estoques por falta de informação no tempo desejável. E os clientes
tem reclamado da falta de resposta à entrega, com relação à entrega de medicamentos. Por causa da ruptura de fornecimento de alguns medicamentos, algumas redes de farmácia cogitam não comprar mais, deixa eu grifar aqui, medicamentos da Futura Pharma. Então, eu estou tendo ruptura. O que é ruptura de fornecimento? Eu tenho problemas que o meu estoque zera na minha empresa e eu não consigo entregar. O operador logístico tem falhado em duas áreas importantes, que são controle na gestão do transporte e controle no estoque. A falta de relatórios, informações incertas e o sistema que não interage com o sistema da Futura Pharma tem causado muito prejuízo. Então, eu tenho aí um gap, né, na parte de informação, principalmente, né? Eu não tenho a interligação dos sistemas, eu tenho problemas que eu preciso resolucionar. Porque isso está impactando o quê? Na minha entrega do meu produto ao meu cliente. Eu não estou entregando, eu estou tendo ruptura de estoque, eu tenho ruptura de fornecimento, quer dizer, eu paro de fornecer porque eu não tenho estoque. Continuando, nós temos que a Futura Pharma deseja fazer um plano de melhoria com monitoramento e rastreamento dos caminhões, bem como uma adaptação no sistema operacional do operador logístico, a fim de melhorar os controles e as projeções dos pedidos de medicamentos para evitar a ruptura no estoque. Faça uma análise confrontando as principais ferramentas de TI aplicadas à logística, indicando aquelas que são as mais aplicáveis às operações da Futura Pharma. Então, eu tenho aí ruptura, eu tenho falta de conectividade entre os sistemas e eu preciso resolver isso. Por isso que a tecnologia é importante, mas ela é fundamental, ela é importante, mas eu tenho que ter cuidado, porque às vezes eles não se conversam. E aí você não consegue ter essa interatividade e aí a informação trunca. Esse é o grande problema. A minha informação ela tem que girar também na minha cadeia de suprimentos, nas minhas operações logísticas, como gira os produtos. Eu tenho que ter essa informação. Ah, está vendendo mais, então eu vou produzir mais. Ah, tá, olha, teve uma variação, está vendendo menos, então eu vou reduzir meu estoque. Eu tenho que estar... A gestão logística ela é apaixonante, por isso que eu falo que eu sou muito suspeito a falar, mas a logística, ela, quando você começa, né, entra na veia mesmo e aí você começa a entender o processo como um todo e a necessidade de atender o seu cliente. E quando você começa a mexer e ver o resultado, é muito gostoso. Vamos entender quais seriam, então, essa análise que eu posso fazer. A resolução do grande problema de TI está na criação de relatórios que possam traduzir em tempo real as informações da empresa, a fim de não criar um gap, né, um espaço, né, um desnível na gestão de transporte e estoque. Essas informações deverão ser usadas para criar soluções para os processos da Futura Pharma. Analisando os problemas apresentados, pode-se sugerir a instalação de 2 softwares ou 2 módulos. O WMS, que é o gerenciador de armazéns, e o TMS, que é a parte de transporte. E aí eu consigo solucionar, fechar trabalhar esses 2 gaps. Os registros de entrada e saídas de produtos devem ocorrer imediatamente. Esses sistemas não têm o poder de raciocinar. E aí eu trago essa frase porque não adianta eu ter o melhor sistema, logístico, eu ter o melhor nível de informação, né, ter aquele painel de informação, se eu não tenho quem tome a decisão. Se eu não tenho quem faça essa entrada e saída de produtos. Se tem um sistema super moderno, então tá bom, então coloca robô se você tem dinheiro. Eu não tenho, eu tenho que ter esse controle. Lembrando que eu preciso ter controle para ter gestão. A partir do momento que eu tenho controle, eu tenho informação. Eu transformo essa informação em indicadores e eu tenho uma visão de como está minha empresa, a visão de qual ação que eu tenho que fazer, em qual ponto eu tenho que melhorar.
e aí eu consigo, aumenta mais esse produto, diminui a produção desse, vamos colocar esse produto agora na produção, porque daqui a 3 dias eu vou precisar dele no estoque. Essas são as informações necessárias que precisam ser geradas a partir de um sistema de gestão, a partir de um controle, de uma informatização de processo. Como eu falei, eu não tenho um ERP, eu não tenho condição de comprar um ERP, desenvolve então um controle via Excel. Começa por aí, aí quando você crescer, você consegue comprar um ERP. Ou coloca um ERP bem básico que existe hoje no mercado. Eu preciso dessa gestão, eu preciso ter informação disponível no tempo certo. Para quê? Para que eu possa tomar a ação correta, para que eu consiga reverter uma situação deficiente, né? Um gap que a gente fala, é um vazio, né? O gap a gente fala que é uma lacuna que tem na empresa que eu preciso preencher, eu preciso resolver. E a tecnologia de informação, ela auxilia muito no processo da logística. Momento de interação. Agora é o momento que eu trago para você, abro para vocês mandarem as contribuições, mandarem as dúvidas e eu volto em seguida tentando responder e para a gente fazer a finalização da nossa aula.
Bom, se não surgiu a dúvida agora, se surgir, não hesite em entrar em contato com o tutor, comigo, que eu consiga te ajudar a esclarecer, a tirar todas as suas dúvidas em relação a essa disciplina que é tão importante para a gestão de marketing, para a parte comercial, para a parte administrativa da minha empresa. Eu preciso ter conhecimento, eu não preciso ser especialista. Se eu quiser trabalhar na área, lógico, eu me especializo, mas eu preciso ter conhecimento dessas operações logísticas porque eu preciso entregar meu produto correto ao meu cliente. Vamos ver então o que a gente viu no encontro. Então, vimos o sistema Just-in-Time Kanban, falamos do sistema de produção empurrada, onde eu produzo para estoque para depois vender, ou seja, tudo que está no supermercado, tudo que está no varejo, ele é empurrado. E eu tenho o sistema puxado, onde eu espero chegar o pedido para depois produzir. Vamos falar sobre encomenda, para a gente resumir bem esse conceito. E o Just-in-Time e o Kanban, eles tendem a transformar toda a produção empurrada em puxado. Lógico que tem em certos momentos, eu não consigo, em certas produções, eu não consigo fazer essa transição do empurrado para o puxado. E aí eu utilizo o supermercado Kanban, né, de um estoque intermediário, sistema de cartões, para tentar trazer o conceito mais puxado possível para uma situação, para um projeto, para uma produção empurrada. Então eu uso o Kanban para ele deixar o mais próximo possível do puxado, porque aí o Kanban vai puxar a necessidade certa do estoque. Continuando, nós vimos as embalagens, a importância do desenvolvimento da embalagem e as técnicas, né, de unitização e containerização, de você deixar o produto em um volume apenas, várias caixinhas lá dentro. E aí, na hora que eu movimento um volume só, por isso que é unitização. E falamos da importância do operador logístico para o processo da empresa. E aí, aqui a gente falou da terceirização, né, do outsourcing, a necessidade de você contratar terceiros para fazer o trabalho que não é a atividade fim da sua empresa e você focar na atividade fim da empresa. E finalizando, nós falamos sobre alguns softwares, alguns módulos aplicados, né, da tecnologia de informação aplicada à logística, que vai auxiliar na gestão, auxiliar no controle. Pense, eu tenho um processo desde a chegada da matéria-prima e entrega para o meu cliente. Imagine se não tiver alguma tecnologia da informação, algum TI, né, amarrado esse processo. Olha só como é grande e importante, é a minha empresa inteira. Eu preciso saber o quanto que eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo, em qual situação, quanto que estou gastando, qual é o meu melhor fornecedor, qual é o que está entregando no prazo, qual é o que está entregando no melhor preço. Para isso eu preciso de informação. E aí a tecnologia de informação, a TI, a informática, ela vem para auxiliar. E hoje é muito mais acessível do que no meu tempo, quando eu tinha 20 anos. Era muito mais caro, o notebook custava 6, 7 mil dólares na época. Então era coisa do outro mundo, eu me lembro, na década de 90. Então, você vê como faz pouco tempo. Mas hoje está mais acessível. Então, a gente precisa ter, porque aí eu consigo amarrar essas minhas atividades, ter o controle das minhas atividades dentro da minha empresa. E aí eu consigo atender melhor o meu cliente. Você pode ver que o objetivo final da logística sempre é o atendimento ao cliente, porque a partir do momento que eu atendo o meu cliente de maneira adequada, a minha empresa vai ter o resultado. Ela vai ter mais venda, ela vai ter menor custo. Então, é importante você entender esse processo. Eu espero que você tenha aproveitado os conteúdos, tire suas dúvidas, não deixe dúvida nenhuma, mande a sua pergunta, eu respondo o mais rápido possível e faço novamente uma intimação, convite para o nosso último encontro na próxima semana.